Olá pessoal, sou Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixe um like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo da plataforma do YouTube, não é? Para que mais pessoas tenham acesso à informação, tá? E vamos à continuação da Revolução Francesa, a Segunda Guerra Mundial, tá? Eu havia parado na Guerra da Alsácia e da Lorena, tá? E por que essa guerra ocorre? A Alemanha, que não é a Alemanha ainda, é o Império Prussiano, é a Prússia, né, onde Karl Marx havia nascido em 1818, é Prússia, tá? É um núcleo de principados, na Alemanha é um núcleo de principados, uns já tinham aderido à Revolução Industrial, outros ainda não, estavam em regime de feudo, tá? Mas a reunificação da Alemanha por Otto von Bismarck, né, faz a Alemanha se direcionar para o quê? Para também o ramo capitalista burguês, né, direcionar para o ganho do capital, porque é a era da contemporânea, é a era do nascimento do capital burguês e não do título pela terra. A Alemanha não tem os territórios de exploração, né, que na era dos impérios, tá, que eu havia citado, o capital ele tinha chegado ao ganho máximo, mas ele começa a entrar em declínio por quê? Porque os europeus, assim como os norte-americanos, não têm todo a matéria base, né? A matéria base que é extraída, que o trabalhador transforma para o ganho da burguesia, tá? Então, o ganho da burguesia depende da natureza que o trabalhador labora, né? Dentro da fábrica labora também para que o capitalista ganhe, tá? Então, a natureza é transformada somente pelo trabalhador, tá? Por isso que o trabalho para Marx, o trabalho do trabalhador é a objetivação do homem como ser humano, tá? Mas vamos lá, não vamos entrar em questões técnicas agora, vamos falar sobre essa trajetória, tá? Perdida a guerra da Alsácia e da Lorena, a Alemanha vai ganhar o Império Prussiano vai ganhar um terreno muito fértil em minérios, tá? Mas a França não vai se esquecer disso, né? A gente vai entrar numa fase na Europa chamada Belle Época, ou Belle Époque, né? Como os europeus dizem, né? Onde todos viviam bem, existia um estado de bem-estar social, uma euforia quanto ao triunfo do capitalismo para todos, né? Mas, no entanto, há também uma desconfiança de uma provável guerra, por quê? Porque nem a Alemanha, nem a Itália, que não era unificada ainda, o Japão também não participa dessa divisão do continente africano, né? O Japão vai começar suas tentativas, por exemplo, ele vai atacar a Rússia, né? Na guerra contra a Rússia, né? Contra o Império Russo, né? Que daqui a pouco eu vou explicar o que acontece. E em 1875 vai haver em Gotha, na cidade alemã de Gotha, né, uma reunião entre os sindicalistas, né, para que haja uma tentativa de o quê? De equilíbrio entre trabalhador e burguês, tá? Marx vai criticar isso no livro chamado Crítica do Programa de Gotha. Por quê? Porque Karl Marx não acredita, né, que o Estado seja capaz de causar esse equilíbrio, porque o Estado é burguês em todo seu nascimento, ele pode até não ser burguês, mas com o passar do tempo ele vai servir à burguesia. Tá? Então ele acha que a única solução é a luta de classes. Tá? Por quê? Porque é a luta de classes que garantiu o Estado burguês para a burguesia. Né? A Constituição, a primeira Declaração de Direitos Humanos, os direitos humanos de primeira geração, né, ele é todo favorável à Constituição burguesa, não é? Tanto que o voto é censitário. Né? Veja, a França, que pega liberdade, igualdade e fraternidade, ela tem voto censitário, ou seja, só quem tem dinheiro vota. A classe trabalhadora não vota, portanto está sempre fora do poder. Tá? Essa tentativa, né, de participação, Marx vai questionar por quê? Porque o Estado é burguês, o Estado não favorece, né, ou pode favorecer naquele momento, mas depois, no momento de fragilidade de mercado de trabalho, ele vai retirar tudo aquilo que ele deu. Tá? Então, para Marx, a solução é a luta para chegar ao Estado comunista, que seria um Estado de igualdade social. Vale lembrar que Marx nunca pregou
a desapropriação de propriedade privada, e sim de meios de produção. Os meios de produção, como eu disse, salário, dá poder ao capitalista, né, chantagear o trabalhador até ele chegar à condição mínima de trabalho, tá? Vamos lá. Em 1885, né, vai ser em Berlim vai ter uma reunião, né, onde os alemães já unificados, né, a Alemanha está nascendo, e vão chamar os estados e abrir o mapa, né, um mapinha de 60 centímetros, e vão dizer aqui, cadê minha parte do território africano? Né, eu quero uma parte para explorar também as riquezas minerais da África, tá? Vai ser decidido, né, uma questão ali, eles vão ganhar no mapa uma parte para explorar que nunca vai ser dada a eles, tá? E aí, até Max Weber vai achar justa a guerra que vai ser declarada, né, depois da morte do arquiduque Ferdinando do Império Austro-Húngaro por um jovem, né, do grupo Mão Negra da Sérvia, tá? O Império Austro-Húngaro declara a guerra à Sérvia, né, a Rússia declara a guerra ao Império Austro-Húngaro, e aí começa a Segunda Guerra Mundial, tá? A Alemanha declara a guerra à Rússia, começa a Primeira Guerra Mundial em 1914. Tá? Tudo isso, né, em nome da ganância de territórios para explorar na África, tá? Na África e na Ásia. Antes da Primeira Guerra, a Rússia vai ser atacada, a guerra vai ser perdida, né? Vai haver o Domingo Sangrento, em 1905, que vai justificar, né? Eu já disse na Revolução Russa, mas volto a repetir porque faz parte do contexto, tá? Esse Domingo Sangrento, em 1905, vai ser porque a família Romanov, que domina o Império Russo, né? A família mais rica do mundo. No entanto, o povo está morrendo de fome. Está morrendo de fome, eles vão se reunir, né, milhares, né, mais de 150 mil pessoas, né, milhões de pessoas estão passando fome na Rússia, e vão reivindicar o quê? A dignidade humana, o direito de trabalhar e comer, tá? Eles vão ser bem recebidos à base de massacres, vão ser metralhados, milhares vão morrer, outros serão presos, tá? E isso vai começar a nascer o movimento bolchevique e o movimento menchevique, tá? Mas Lenin não está ainda, né? O Lenin, que é o grande comandante da Revolução Russa, não vai estar presente aí, e ele vai entrar no curso da Primeira Guerra Mundial. A guerra declarada, né? De um lado está, né, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha, né, e o Japão. E de outro está os outros, inclusive a Itália, né? A Itália, mais tarde, ela vai estar na Segunda Guerra, por quê, né? E aí a gente vai explicar. Essa guerra ela começa em 1914. Em meados da guerra, né, a Alemanha, para tirar poder dos aliados ocidentais, né, ela vai financiar, né, a ida de Lenin para a Rússia, porque o Estado está em colapso, né, parece uma utopia, parece até um cacofato, mas a Alemanha vai fazer isso, Lenin vai entrar na Revolução Russa, o Estado já tinha sido, havia sido retirado Romanov, estava um governo provisório burguês, né, e vai ser fácil a tomada, né, não vai ser tão difícil a tomada de Lenin, Trotsky, Stalin, né, em 1817, em 1917, do poder russo, tá? Eles tomam o poder russo e retiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial, tá? Mesmo assim, né, inicia-se a Guerra de Fronteiras, a Guerra de Trincheiras, né, que estaciona a guerra, né? E na Guerra de Trincheiras nasce uma curiosidade que muita gente não sabe, tá? A Guerra de Trincheiras ela só vai começar a ser desentrincheirada, né, a partir do momento que iniciar a guerra de química, né? A guerra de gás, né? O gás mostarda, o gás cloro, né? Para quem não conhece o cloro, né? Às vezes quando você lava um banheiro, joga um cloro lá, você, né? O cloro que não é cloro, né? Não é o cloro propriamente dito, tem muita água ali, porque o cloro ele trava o pulmão, né? Mas você se sente sufocado, não é? Imagine o cloro, o gás, né? Dentro da trincheira, vai matar muita gente, né? O gás mostarda também vai matar muita gente e começar a se usar máscaras para se filtrar esse gás. E aí nasce uma curiosidade que Adolf Hitler ele é soldado na Primeira Guerra. E como soldado, né? Ele vai ter que tirar o bigode, que é muito grande,
para poder evitar a infiltração de gás dentro da máscara dele. E ele deixa aquele pequeno bigodinho que vai ser a marca dele pelo resto da vida, tá? A Alemanha vai perder a guerra, né? E aí a França se vinga, se impõe aí a paz humilhante, né? A paz humilhante que determinava a Alemanha como única causadora da guerra e uma dívida que seria paga somente, a gente está falando no Tratado de Versalhes de 1919, tá? O Tratado de Versalhes que trata da rendição da Alemanha na Segunda Guerra e do Império Austro-Húngaro que vai ser dividido, né? A Alemanha, o preço que ela tinha que pagar, ela reduziria o exército para 100 mil homens, não teria material bélico pesado, nada disso poderia ter a Alemanha, além do preço que ela teria que pagar pelos estragos de guerra, que demoraria para ela somente até 2010, né? 91 anos de pagamento de dívida, né? Uma dívida impagável que levou o povo alemão à miséria. E Hitler, que havia sido ferido, né, que era um soldado austríaco, Hitler não vai conseguir se alistar pelo exército alemão, ele vai se alistar pelo exército austríaco, vai se revoltar por isso, né, e pela revolta dele, ele vai começar a se articular dentro da Alemanha, não é? Para, enfim, mais tarde ele chegar ao poder e alguns fatos determinantes no decorrer desse período, né, que Mussolini também está na Primeira Guerra, Mussolini é um soldado, né? Ele não vai ser agraciado, a Itália não vai ser agraciada com territórios, né? Porque ela tinha sido reunificada até aquele momento, ela está dos lados aliados, ela vai para o outro lado, né? O Japão também não foi agraciado, ele vai para o outro lado dos alemães, tá? Mas isso é um outro capítulo que a gente pretende falar, né? Que é desde a Revolução Francesa até a Segunda Guerra Mundial, ok? Quem gostou, deixa um like e até a próxima.